pessoal, tudo bem? Estamos de volta às nossas videoaulas. Hoje o assunto é funções trigonométricas, seno e cosseno. A ideia é a gente restringir de duas dimensões para uma e aí com isso entender um pouquinho dessas funções seno e cosseno, ok? Bom, vamos lá então. Vamos imaginar que a gente tem um círculo de raio unitário. Nosso círculo de raio unitário e que eu tenho uma esferinha que vai ficar girando nesse círculo de raio unitário aí, tá? Com o centro em 0 e 0. De cara a gente já observa, eu já dei a dica aqui, que essa observação que a gente está fazendo, do ponto onde você está olhando para a tela do computador, você vê duas dimensões, a dimensão x e a dimensão y, certo? Então, essa bolinha girando nessa trajetória, ela está utilizando a cada instantezinho de tempo tem uma atualização, tanto na posição x quanto na posição y. Agora, imaginemos o seguinte, ela vai ficar girando a 2π radianos, ou seja, ela vai ter uma volta completa para cada um período de tempo, né? Então essa é a minha velocidade angular. Vamos imaginar uma outra coisa aqui, que eu tenho um observador, mas esse observador ele está enxergando a tela do seu notebook, a tela do seu monitor, certo? E ele não vê essas duas dimensões que a gente está vendo. A ideia é que ele veja uma única dimensão, certo? Então eu tenho um ponto de luz, tenho essa esferinha, essa bolinha se movendo, e o meu observador ele vai enxergar apenas o eixo dos y, essa movimentação que ocorre no eixo do y. Ele não consegue ver como a gente está vendo as duas dimensões. Ele só vai observar uma dimensão, certo? Então ele vai ver essa bolinha aí subindo e descendo conforme o movimento que eu descrevi para vocês ali, né, no sentido anti-horário. Ok. O que mais que a gente vai fazer agora? A gente vai mover essa partícula nessa velocidade aí de 2π pelo período, certo? Só que eu coloquei algumas posições para a gente analisar o que de fato o nosso observador está vendo. Então aqui está essa bolinha, que ela vai se deslocar aqui, certo? E aqui embaixo, nessa área aqui de baixo, eu vou representar o que ele está vendo a cada instante de tempo, certo? Então vamos lá. Agora, nesse momento, quando essa bolinha está a 0 graus, ele está enxergando um ponto vermelho. Claro, eu alarguei ali um pouquinho para ficar lúdico, mas na verdade ele não vai, ele vai só enxergar um pontinho vermelho no meio do risco ali dele, que seria o eixo y, tá? Se eu pegar essa bolinha e deslocar ela um pouquinho, o que ele vê? Ele vai ver essa bolinha a uma certa altura que eu vou chamar de D1, certo? D1. Ok. Então é isso que ele vê, ó. 30 graus depois, que é esse deslocamento que eu fiz aqui, tá? Então esse ângulo aqui entre a origem e a posição da bolinha ali tem um ângulo de 30 graus e é isso que ele vê, certo? Está um pouquinho acima da outra, uma altura D1, ok? Se eu deslocar mais um pouquinho, mais 30 graus, o que ele observa? Ele observa uma bolinha colocada a uma altura agora que nós vamos chamar de D2, que é maior que D1, que é maior que 0. Se eu deslocar mais um pouquinho, vai chegar no lugar mais alto que ele vai ver alguma bolinha se movendo ali, certo? E a gente já sabe até a altura, porque nesse instante aqui, essa altura D3, vamos dizer assim, é a unidade, porque é exatamente o tamanho do raio, né? Então, quando eu tiver a 90 graus, 30, 30, 30, então 90 graus, né, ângulo reto aqui, essa bolinha vai chegar no ponto mais alto que ele vai ver. E é isso que ele vai enxergar lá, ó, certo? A bolinha no ponto mais alto. A partir daí, eu sigo fazendo deslocamentos e atualizando as alturas, certo? E aí represento lá embaixo, 120 graus e assim vai. Para não ficar indo de 30 em 30, eu dei um salto um pouco maior e agora a gente observa ali, lá pelos 210 graus, né, respeitando os intervalos de 30 em 30 para ficar organizado o nosso desenho, né, ele vai estar naquela altura ali, né,
do centro para baixo um pouco. E assim vai indo. Agora aqui no ponto mais extremo, né? A gente viu o ponto mais extremo superior seria quando estava 90 graus. E agora a 270 a gente viu o ponto extremo inferior. Não vai chegar mais abaixo do que isso. E a altura agora é do centro para baixo, também em uma unidade, certo? Uma unidade do centro para cima, uma unidade do centro para baixo, quando for 90 e 270 respectivamente. Obviamente que em 0 grau e 180 graus eu vou ter o zero, né? Bom, mais adiante ali, né? O que ele observa em 330 graus, bolinha quase chegando na região central, de novo, que para nós é o zero. E agora aí o que eu vou fazer é preencher os demais valores, né, que eu não coloquei aqui, mas que eles existiram, certo? Porque eu fiz leituras a cada 30 graus. Bom, se eu desprezar algumas coisas e fizer a ligação suave desses pontos, o que eu vou enxergar é uma senoide. Poxa, que interessante, quer dizer, eu fui fazendo anotações ao longo do tempo, anotações com intervalos iguais, fragmentos do meu período, né? Fui lá, de 30 em 30 graus, preenchendo, e ao longo do tempo, ao longo das minhas anotações, o que eu obtive foi uma senoide. Interessante. Poxa, mas um observador que está olhando as duas dimensões vê essa esfera percorrer a circunferência. E um único observador está enxergando a projeção desse movimento. Então ele não enxerga todo o movimento, ele enxerga só a parte que ele consegue ver. E isso se chama projeção em uma das faces, né? Que é, no caso ali, a única face filtrada que ele consegue ver, que é o Y. Ele não consegue observar, como nós aqui, a tela, o deslocamento todo. Ao longo do tempo, se ele for fazer essa análise, ele vai ver que transcreveu uma senoide, certo? Porque ele está nessa posição aí. Ok, vamos entender por que uma senoide, então. Temos ali nosso triângulo retângulo, certo? Temos aí os dois catetos, A e B, né? E a hipotenusa C. Ok? Cateto adjacente, cateto oposto, a hipotenusa em relação a esse ponto aqui, que seria a minha origem lá, né? A gente pode relacionar usando o teorema de Pitágoras aqui, né? Que a soma dos catetos, cada um ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. E eu sei também que o seno do ângulo alfa, o seno deste ângulo aqui, certo? Oposto ao cateto oposto, né? Vai ser este cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Vai ser o que ele enxerga sobre a hipotenusa. Bom, B, portanto, vai ser a hipotenusa vezes o seno de alfa. Ok. B é a face, é aquela altura D1, D2, D3 que a gente via, né? Então, se vocês notarem, vai ser hipotenusa, que a gente já sabe, é o raio unitário, né? A hipotenusa nessa circunferência ela é um raio, é sempre 1, vezes o seno do ângulo. Vocês estão entendendo agora? B é a altura que eu via essas a cada instante, 30, 60, 90, a posição que ela ficava para o observador. Então o observador naquela posição, enxergando apenas Y, ele enxergava esta projeção do movimento em Y, que é nada mais nada menos que o meu cateto oposto. E ele vai ter uma dimensão proporcional ao seno do ângulo sempre. Como bem diz a fórmula aqui, D, que é a altura do meu cateto oposto a cada instante, alfa, vai ser C vezes o seno desse alfa. Por isso uma senoide. Ok? Vamos olhar ali no círculo de raio unitário. Ó. A minha altura D, D1 no caso era, né? E o meu triângulo retângulo lá, ó. Certo? Ele é o cateto oposto. Certo, pessoal? Então, o que eu queria dizer para vocês é, esse observador enxergando o eixo dos Y, ele vai sempre enxergar a projeção desse movimento, que seria a projeção ali usando a senoide, né? O cateto oposto
do triângulo retângulo. Então vai ser sempre o seno do ângulo que ele está vezes o valor da hipotenusa, que aqui para nós é raio unitário, então a hipotenusa vale sempre 1. E aí vocês conseguem entender então por que transcreveu uma senoide ao longo do tempo, tá certo? Se esse observador estivesse enxergando o eixo dos x, ele veria o cateto adjacente. E a gente sabe que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1, né, me transcreve o cosseno deste ângulo, tá certo? Então, o observador, se estivesse vendo, se ele estivesse aqui nessa posição e a fonte de luz fosse de baixo para cima, ele veria o cosseno. O valor começaria em 1 e depois ia decrescendo, porque o que ele vai observar é a projeção da hipotenusa sobre o eixo dos x, ou seja, o cateto adjacente. O observador estando aqui, como a gente desenhou, ele vai ver a projeção da hipotenusa sobre o eixo dos y, que é o cateto oposto. Então, dependendo de onde ele estiver, ou vai ser uma senoide ou uma cossenoide. Ele nunca vai ver esse movimento todo como nós estamos vendo aqui em 2 dimensões. Tá certo? Bom, eu queria deixar isso porque a gente pode usar esse conceito em muitas coisas na área de máquinas elétricas, tá certo? E em muitas outras áreas. Mas era importante revisar isso. Um grande abraço a todos, espero que fiquem bem.